Senhor presidente, deputado Maurício Picarelli, nobres parlamentares, distinta plateia, meu grande amigo Cícero da Conceição, prazer recebê-lo aqui nessa casa, onde Vossa Excelência sempre é muito bem-vindo. Funcionários da Assembleia Legislativa e plateia da casa, pessoas que estão nos assistindo em casa, neste momento ou vão ver depois, e quem está nos ouvindo pela Rádio Assembleia. O Brasil tem inversões de valores que são realmente inacreditáveis. O Brasil tem momentos que nós não acreditamos que as pessoas estão realmente imbuídas, deputada Mara Caseiro, de querer o melhor para outros seres humanos. Visto que um livro chamado O Menino que Espiava para Dentro, está aqui a capa do livro, a autora Ana Maria Machado. Não a conheço, mas fico triste com ela e com aqueles que defendem este livro. Este livro, deputado Picarelli, Vossa Excelência, com seus netos, suas netas, vai ficar escandalizado. Foi publicado pela primeira vez em 1983. E agora, indicado em escolas pelo nosso país. O que é que o livro traz? O livro traz uma história de um conto infantil, que remete a Branca de Neve, a Bela Adormecida. Que maravilha! Que bom, todos nós ouvimos as histórias da Bela Adormecida e da Branca de Neve, que tinham algo em comum: uma maçã. Simplesmente uma fruta como a maçã. Maçã esta que, ao dar uma mordida, a pessoa adormecia. E adormecia até que o príncipe encantado, Sandra, viesse dar o beijo de príncipe e a Branca de Neve acordava para a vida. Se fosse neste sentido, estaríamos aqui terminando este discurso dizendo: e viveram felizes para sempre. Vossa Excelência deve ter contado histórias dessa forma para o seu filho por muitos e muitos dias e noites para que ele pudesse adormecer, como várias mães aqui e pais. Agora, este livro não diz isso, doutor Roberto. Este livro diz que aquele menino que é o personagem principal tinha um amiguinho imaginário. E este amiguinho imaginário, doutor Roberto Oshiro, ele dizia para o menino: você tem que conhecer as coisas mais bonitas, você tem que voar, você tem que ver as coisas de outra forma. Mas como? Se tudo que eu tenho está aqui na minha casa, é o que eu sei fazer, é o que eu vejo, dizia o menino para o amigo imaginário, Ronaldo. E este amigo imaginário diz para ele: você tem que adormecer por um longo tempo. Aí você vai verificar tudo de bom. Você vai poder voar. E para uma criança, todos nós, quando criança, queríamos voar, ou como Super-Homem, ou como Homem-Aranha, ou como Capitão América. As meninas como Mulher Maravilha. Eram sonhos imaginários de todos nós, dos nossos filhos e netos. Mas o amigo imaginário diz que ele podia, na geladeira, pegar uma maçã. E aí ele iria adormecer.
seria o branco de neve ou o belo adormecido. Está no livro, está aqui. A imagem da maçã mordida. Mas o que mais me causa repugnância é que este livro diz que ao morder a maçã, deputada Mara Caseiro, ele deveria se engasgar com aquela mordida da casca da maçã. E ao engasgar, ele desfaleceria. Ele iria dormir. Mas que não podia fazer isso perto dos seus familiares. Porque os seus familiares iam dar um tapa nas suas costas. E ele iria voltar a ser o menino de sempre. Mas se ele adormecesse por um longo tempo, ele iria voar, ver tudo diferente. As pessoas não poderiam estar perto. E finaliza dizendo assim: você tem que fazer isso longe dos seus pais, para que este plano não seja descoberto. O que é isso? Ensinar crianças a cometerem o suicídio? Não. Os que defendem a autora, e muitos psicólogos, que me perdoem os psicólogos, dizem que não, que é uma metáfora, que é uma literatura rica, que remete a criança a situações onde ela vai poder usar o seu imaginário. Que imaginário que é esse? Que vai engasgar, adormecer profundamente e não ter ninguém para socorrer esta criança? Que país é esse? Onde estamos? Que esse livro não foi retirado de todas as livrarias? Cadê o Ministério Público? O que está acontecendo com os nossos valores? Será que nós vamos ter que conviver no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio? Nós, o Estado, que estamos ranqueando os dos que mais têm suicídio. Eu fico feliz, deputada, da lei que Vossa Excelência fez nesta casa. Feliz com as pessoas que usam na lapela o lacinho amarelo. Mas essa felicidade é fugaz quando encontramos pessoas que estão induzindo crianças a cometerem o suicídio e ninguém sai em defesa das crianças, porque todas aquelas pessoas da psicologia, dos direitos humanos, não sei do que, defendem a indução ao suicídio pelos menores, pelas crianças que são puras, ingênuas e facilmente induzidas. Eu fico triste porque eu sei que algumas crianças que vão ler esses livros não vão ter o anjo da guarda, muitas vezes, protegendo, deputado Herculano. E Vossa Excelência, professor, Vossa Excelência que tem escolas na sua família, não pode permitir que isso continue acontecendo. Um livro que induz a criança a engasgar com a maçã e adormecer profundamente, longe de seus pais, para que ninguém possa socorrê-la, é o fim dos tempos. Nenhuma pesquisa vai dizer que nós somos favoráveis a isso. Não. Se fizer uma pesquisa em todos os lares, quem tem filho sabe a dor que é um filho com febre, com diarreia, um filho que muitas vezes passa uma noite sem dormir, tossindo, passa uma noite muitas vezes em claro porque brincou muito e ficou ativo, mas deixar pais passarem várias noites em claro porque seus filhos foram induzidos a se engasgar com um pedaço de maçã
e não serem descobertos neste plano pelos seus pais, é derramar lágrimas de sangue por toda uma vida. Eu fico preocupado. Eu fico preocupado porque parece que quanto mais vivemos, mais situações cruéis nós estamos vendo fazer com crianças, com adolescentes. Já não basta as drogas que entraram por todos os lares e caminhos, o suicídio que está chegando na infância, na adolescência, que somos a capital, Campo Grande, que mais tem suicídio entre jovens no Brasil. Agora, este livro, o menino que espiava para dentro. O espiar é adormecer profundamente até que ninguém descubra o plano secreto do amigo imaginário que lhe oferece condições de se suicidar. Está concedido a parte. Deputado Paulo Silva, quero cumprimentar a Vossa Excelência, sempre trazendo temas importantes. Hoje falando sobre a questão do material didático, livros paradidáticos, também tenho abordado muito isso, inclusive nas nossas reuniões. Sempre temos cuidado desse conteúdo lá na Câmara de Campo Grande, como presidente da Comissão de Educação e agora como vice-presidente aqui na Assembleia, nós temos nos deparado com esses absurdos. Existe uma frente de educadores, entre aspas, do nosso país, que me parece que não tem o que fazer. Ao invés de ensinar o beabá, ensinar as operações aritméticas básicas, estão perdendo tempo ensinando ideologia de gênero, que é um conteúdo absurdo, que deve ser atribuição da família, falar sobre essa questão de sexualidade, num pano de fundo de combate à homofobia. Na verdade, nós devemos sim combater a homofobia, nós não somos ninguém para julgar ninguém com relação à questão da sexualidade. Mas agora, falar de ideologia de gênero para crianças, falar que o menino pode ser menina e que a menina pode ser menino, existe um projeto de lei que, graças a Deus, foi arquivado no Congresso Nacional, que ele prevê cirurgia de mudança de sexo para crianças sem autorização dos pais. Então, o que estão querendo fazer com as nossas crianças? Ensinar ideologia de gênero, como se já bastasse isso, se não bastasse erotização precoce, materiais didáticos que parecem ser livros pornográficos para os nossos filhos. Essa questão, repito, deve ser de fórum íntimo da família, pai e mãe, que tem que ter o direito de falar sobre essa questão. Agora, como se já não bastasse isso, material didático, livro paradidático e conteúdos, inclusive na internet, ensinando as crianças ao suicídio, formando na mente dessas crianças a ideação suicida. Então, no mês do Setembro Amarelo, já finalizo, Vossa Excelência trazer uma pauta dessa é muito importante. Nós precisamos conscientizar as nossas crianças, os pais, levar essas informações para o maior quantitativo de pessoas no nosso estado e no nosso país, para que a gente possa diminuir os números de suicídio. Nosso estado, infelizmente, aí um dos líderes nesse ranking negativo, como também na questão do abuso sexual. Ontem eu falei de uma criança que avisou a mãe que o homem passou a mão, né, nos órgãos genitais dela, e ela denunciou, a mãe foi na polícia e o cara foi preso por conta de uma palestra nossa do Maio Laranja. Então, uma ação dessa, por mais singela que seja, salva vidas. Então, parabéns para Vossa Excelência, e pode contar sempre com o nosso apoio para defender a infância, a adolescência e a juventude do nosso estado, do nosso país. Parabéns. Eu incorporo o meu discurso. E o filho de uma mãe recifense perguntou a ela se era verdade que, se ele engasgasse com uma maçã e ficasse sem respirar, iria conseguir ir até o encontro do seu mundo da imaginação, onde ele poderia voar. Que lástima! Aqueles que apoiam a autora do livro, a editora que saiu em defesa, porque essa editora também tem que ser punida, dizem que os pais devem ler antes, junto com a criança, saber ler entre linhas e certificarem-se de que a criança entendeu o sentido e a mensagem da história. Permite uma parte, deputado? Vou permitir. Que
Que pai que vai entender diferente se está escrito aqui no livro? Essa página aqui é do livro. Desta vez ele teve mesmo que esperar. Como as compras só chegaram quando ele estava no colégio, ainda teve que esperar a volta, o jantar e a hora da sobremesa. Quase não aguentava mais. Aí também resolveu que o melhor era deixar para engasgar com a maçã na hora de deitar, quando estivesse sozinho, e que a família dele era tão desligada dessas coisas que era até capaz de alguém dar um tapa nas costas dele só para desengasgar. E aí estragava o plano todo. Que entrelinhas que tem aqui? Como é que uma mãe e um pai vão dizer para o seu filho que isso aqui não é uma indução ao suicídio? É o que então? Vergonhoso. O Brasil está perdendo os valores. Nós temos que fazer uma retomada dos valores. O que o Herculano disse aqui é verdade. Quando se fala em teoria de gêneros, estamos querendo acabar com as famílias. Quando querem colocar kit gays em escolas com 5, 6, 7 anos, estão querendo destruir a inocência de crianças, que têm que ser ingênuos, inocentes, puros. Mas o meu desabafo é que chegamos no fundo do poço. Um livro indicado nas escolas, que ensina o suicídio às crianças. Espera lá, gente, chegamos no limite. É inadmissível aceitarmos isso, deputado Rinaldo, e não fazermos nada. Temos sim que fazer uma moção de repúdio, eu vou ao Ministério Público, vou pedir à Vara da Infância para que tire esses livros das livrarias. Isso é uma indução ao crime, ao suicídio. Não podemos permitir. Está concedido à parte. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo tema e dizer que vira e mexe aparece uma situação nessa mesma linha, né? Querem deturpar a inocência das nossas crianças, querem erotizar cada vez mais precocemente e depois diz que somos fundamentalistas. Se nós perguntarmos ao católico, ele vai ser contra. Se nós perguntarmos sobre esse tipo de situação, de comportamento ao espírita, ele também não concorda com esse tipo de situação. Se nós perguntarmos ao evangélico, do mesmo jeito. Ou seja, as maiores religiões, né, jamais vão admitir coadunar com uma situação como esta. E aí, deputado Paulo Ciufi, o que nós temos que estar é atento. As câmaras de vereadores desse país, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional têm que ter pessoas que representam e que defendem de forma intransigente a vida. Enquanto o STF quer liberar o aborto, deputado Paulo, até o 3º mês, nós aprovamos aqui uma lei, inclusive de minha autoria, que fala sobre a prevenção ao aborto. Essa questão que Vossa Excelência traz a esta tribuna, é natural que está induzindo ao suicídio. E as pessoas não têm ideia. Campo Grande, por exemplo, nós fizemos aqui, eu e o deputado Amara, uma audiência pública sobre esse tema. Eu nunca imaginei que na nossa capital, deputado Paulo, em 2016, a cada 48 horas, esse retrato, essa estatística, não fomos nós que a criamos, é justamente aqui o SAMU da nossa capital. A cada 48 horas, uma pessoa na nossa cidade tentava o suicídio. Mato Grosso do Sul, no ranking nacional, só perde para o Rio Grande do Sul. É o segundo, proporcionalmente falando, o segundo estado que mais, lamentavelmente, chega a vias de fatos com a questão do suicídio. E Vossa Excelência traz aí algo que é muito importante e muito preocupante. Eu não tenho dúvida que a 27ª Vara da Infância da nossa cidade vai realmente cumprir o seu papel, que a Secretaria também de nossa educação, e não é só esse tema, tem um outro livro, não sei se está nesse daí, me falaram essa semana, que tem um livro, um paradidático também, deputado Paulo, que ensina a criança a ler durante o dia, e também tem as páginas que ela aparece lá numa luz, que só enxerga no período noturno. Isso é um absurdo, é a deturpação real da vida, da criança. Essa questão sexual, gente, o cara é maior de idade, é problema dele.
Não é verdade? Ninguém aqui quer estar dizendo o que pode e o que não pode. Agora, criança, quem tem que ensinar é pai. Então nós vivemos esse mundo no Brasil de inversão de valores. Há uma inversão terrível em todos os aspectos, e é preciso que nós tenhamos nas câmaras de vereadores homens e mulheres do bem, que representam os princípios da vida, da família, da liberdade. Lembra quando fecharam uma igreja lá em Corubá? Sim. E tinha um TAC assinado pelo Ministério Público e as pessoas envolvidas, e o juiz lá, deputado Paulo, fechou de forma arbitrária. Eu fui lá, fiz um movimento, e não é porque a igreja, a Assembleia de Deus não, poderia ser a igreja católica. Como que fica o artigo 5º da nossa Constituição, que fala sobre a importância da liberdade de crença? Vim aqui no Tribunal de Justiça, fiz o pronunciamento, em 48 horas a igreja foi reaberta, e interessante, e passou por cima de um TAC, um juiz. Então, Vossa Excelência percebe que está tudo complicado. É o judiciário que às vezes dá um mau exemplo, de gente da área da educação, se é que nós poderíamos dizer isso, que escreve um absurdo desse, induzindo crianças ao suicídio, induzindo crianças a serem erotizadas na fase de 4, de 5, 6 anos. Isso é um absurdo, é o fim do poço. É por isso que eu defendo que no legislativo municipal, estadual e federal, nós temos que ter essa representatividade da população que defende esses direitos e, acima de tudo, esses princípios que são fundamentais para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais fraterna. Até porque, deputado Paulo, por que nós estamos vivendo esse caos? Porque a família está desestruturada. Não foi à toa que o grande jurista brasileiro, há tanto tempo, o Rui Barbosa, dizia que a família é a célula máter da sociedade, é a célula mãe. Portanto, nós temos que trabalhar na perspectiva da proteção e do fortalecimento da família, porque a família estruturada, uma família educada, é isso que vai fazer com que nós tenhamos uma sociedade mais tolerante, uma sociedade realmente que venha amar o seu semelhante de forma incondicional. Parabenizo mais uma vez a Vossa Excelência por esse pronunciamento, até porque Vossa Excelência tem sido um dos que mais defendem aqueles que mais precisam, que são os nossos vulneráveis, que são os nossos pequenos. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço, incorporo. E para finalizar, senhor presidente, eu quero ler, deputado Rinaldo, o que uma diretora, que é proprietária de uma escola aqui do nosso estado, aqui de Campo Grande, me mandou. Fui ler o livro e, para minha surpresa, ele ensina nossas crianças ao suicídio. Como educadora, sempre indiquei a autora Ana Maria Machado. Então, venho pedir cautela ao comprar os livros dela e oferecer às crianças sem antes ler. As escolas gostam e indicam muito esta autora. Mas este livro ensina que a criança se engasgue com uma maçã e assim acabaria com todos os seus problemas. Faço um apelo aos pais: monitorem e protejam seus filhos destas estimulações perigosas que estão por toda a parte. Finalizo dizendo que eu, enquanto deputado estadual, vou continuar defendendo aquilo que é certo, os valores que acredito e, principalmente, as crianças que mais necessitam da nossa proteção.